Domingo passado, nós demos continuidade nesse tema, distração, a sutileza das coisas legítimas. Nós temos pregado isso durante esse mês, né? E eu quero continuar hoje. Domingo passado, eu me lembro que nós falamos sobre, por exemplo, o rei Davi. Né? Para falar sobre o rei... esqueci os adolescentes, gente. Cadê o Mateus? Já foi? Então, os adolescentes até 16 anos, nós temos um espaço lá com o Mateus. Se você quiser, não sei se tem algum aqui, o Lucas vai levar até lá. Então, irmãos, nós lemos Isaías no capítulo 5, que fala assim: não vos embriagueis de manhã até a noite. Né? Fazendo referência aos hebreus, porque os hebreus, naquele tempo, né, ou os judeus, eles estavam se embriagando. Acordava de manhã, começava a tomar vinho, acompanhado de flautas, tamborim, pífaros, e ia tomando vinho e se embebedavam. Eu li esse texto e eu falei aqui que embriagar não é só se embriagar com bebida alcoólica. Tem muita gente que se embriaga com outras coisas. Eu dei alguns exemplos na Bíblia, e um dos exemplos foi do rei Davi. O rei Davi se tornou um rei muito poderoso, naturalmente muito rico, e aí a Bíblia conta que em uma ocasião o rei deveria estar na guerra. Está registrado isso lá em 2 Samuel no capítulo 11. Se você quiser, você pode abrir que eu vou continuar lendo esse texto. 2 Samuel 11. Os reis deveriam estar na guerra. Mas o rei Davi não quis ir para a guerra e no lugar disso enviou os generais e o exército e ficou no palácio. Um desses dias que ele não deveria estar no palácio, mas deveria estar na guerra, ele passou na frente de uma janela do palácio e dessa janela ele conseguiu ver uma outra casa. Nessa casa havia uma mulher muito bonita, por sinal, tomando banho. Ele desejou aquela mulher, pegou um dos seus funcionários, servos, e falou: traz aquela mulher para mim que eu quero me deitar com ela. Esse servo foi até ela e trouxe a mulher. O rei Davi se deitou e depois de ter se deitado, mandou a mulher embora. Passado alguns meses, a mulher viu que estava grávida e mandou a notícia para o rei Davi. O rei Davi então agora soube que ela estava grávida e tomou algumas decisões que por sinal foi muito ruim. Por quê? Porque nessa guerra que estava acontecendo, tinha um homem lá que se chamava Urias. E Urias era o esposo dessa mulher que Davi tomou para si. Então agora a mulher está grávida, a Bíblia fala assim, que Davi manda chamar o marido para que o marido vá para casa e consequentemente se deite com a esposa. Quando ele se deita com ela, naquela época não tinha ultrassom, não tinha equipamentos para saber quando que ela tinha ficado grávida, então todos entenderiam que o filho que ela estava esperando era do marido Urias, porque o marido voltou para casa. Tudo bem até aqui? Você vê que Davi tinha tudo o que ele precisava, e até o que ele não precisava. A Bíblia relata aqui que, em uma ocasião, Deus falou para ele: poxa, eu te dei as mulheres do seu antigo rei, eu te dei o palácio, te dei riqueza, e se isso não bastasse, eu te daria ainda mais coisas. Mas você quis a mulher que não era sua. Por que isso aconteceu? Por causa da embriaguez. Por causa da distração. Davi se embriagou com o poder do rei. Ele se embriagou por poder decidir se ele ia ou não para a guerra. E acabou se distraindo com uma mulher. Bom, isso tudo eu falei domingo passado. Se você quiser ouvir, depois você entra no YouTube e aí você ouve que está lá no canal. Todo domingo nós gravamos. Você sabe que é natural, ou melhor, pode ser muito comum as pessoas se embriagar. O homem se embriagar, por exemplo, com a compra de um carro, se embriagar com um salário muito alto. Então ele ora, pede para Deus para ter um emprego. Deus dá um emprego para ele e agora ele se embriaga com esse emprego e ele não vai mais para a igreja, ele não tem mais tempo em família, ele pega o salário e agora aquele salário, aquele dinheiro se tornou o Deus dele, quer dizer, se embriagou. Tem mulheres que podem se embriagar com os filhos. Então aquela criança, aquele neném agora se tornou o Deus dela e ela se embriaga, se distrai com o filho, com a filha. Isso pode acontecer sim ou não? É assim. Nós demos outros exemplos aqui de algumas pessoas na Bíblia que acabaram se embriagando e se distraindo com coisas legítimas, tá? Não é com coisas ruins.
é com o salário, é com o trabalho, é com a família, é com projetos e acaba se embriagando. E eu quero voltar a ler esse texto, que eu quero dizer mais outras coisas aqui para você. Abre a sua Bíblia aí em 2 Samuel 11:1. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. É isso que eu tinha dito. Versículo 2. Uma tarde Davi se levantou-se da sua cama, foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher do Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Joabe era o general do exército: envia-me Urias, que é o marido da mulher que ele tinha traído, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Você vê que algo que eu achei muito interessante aqui é porque o versículo 1 diz que Davi deveria estar onde? Na guerra. Mas ele não foi para a guerra e ficou no palácio. Por conta disso, ele estava no lugar errado, na hora errada, olhando na direção errada, consequentemente fazendo a coisa errada. Aí, agora, ele manda Joabe, que é o chefe do exército, mandar Urias, o marido da mulher, de volta para casa. Quando o homem chega, Davi pergunta para ele: e aí, Urias, como vai a guerra? Como está Joabe? Como estão os soldados? E depois, o que Davi fala? Vá descansar um pouco em sua casa. Você vê que é interessante porque Davi, que deveria estar na guerra, embriagado com o poder, embriagado e distraído, ao invés dele focar no que ele deveria fazer, o que ele faz? Ele desfoca aquele que está focado. Porque Urias estava onde? Na guerra. Ele estava onde ele deveria estar. E Davi faz o quê? Vai lá e chama Urias e fala para Urias o quê? Vai descansar um pouco em sua casa. Exatamente o que Davi estava fazendo, que Davi não deveria estar fazendo. Davi deveria estar na guerra, mas ele não foi para a guerra e ainda tirou aquele que estava na guerra para vir fazer o que ele estava fazendo, que ele não deveria fazer. Olha, sabe o que isso mostra para a gente? Que gente distraída, gente embriagada, sempre vai querer influenciar as pessoas para distrair e embriagar também. Olha, Davi, que estava ali no lugar que não deveria, vai e tira aquele que está no lugar certo para vir para o lugar errado. É interessante que Urias fala assim: eu não tenho coragem de ir para minha casa descansar, rei. Os meus amigos estão lá na guerra, correndo risco de morte, e eu vou me deitar com a minha esposa. A Bíblia fala que Urias ficou plantado na porta do palácio até o outro dia e não foi para casa. Olha, eu quero mostrar para você que você precisa perceber com quem que você anda. Quem é os seus amigos? Porque os seus amigos têm poder tanto para levar você para o foco correto, quanto para distrair você e levar você para fora do foco. A sua esposa tem poder para distrair você e tirar você do foco. O seu marido tem poder para fazer você se embriagar, sabia? É isso que a Bíblia está mostrando para nós. Vou mostrar para você um outro fato. Vai para Lucas 10:38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. É a mesma coisa que eu falei lá, só que eu vou mostrar com outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz,
Jesus estava caminhando com os seus discípulos, chegando a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diga-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Você vê que é interessante porque são duas irmãs. Marta é a irmã que recebe Jesus. Ela abre a porta, Jesus entra. Ela possivelmente foi arrumando, sabe? As mulheres, quando chega a visita, elas vão andando e tirando o carrinho do caminho, colocando no lugar, e tirando a almofada, e ajeitando o sofá, e aí arruma tudo para Jesus, e diz para Jesus: pode sentar aqui, eu vou para a cozinha preparar alguma coisa para a gente comer, o almoço, terminar de lavar a louça, vou fazer as coisas. E Marta vai trabalhar. A Bíblia diz que a irmã dela, que se chama Maria, faz o quê? Se senta aos pés de Jesus e fica ouvindo. É engraçado porque Marta, que saiu trabalhando e fazendo muitas coisas, se incomoda por causa de Maria. Onde que Maria está? Ela fala assim para Jesus: Jesus, não incomoda o Senhor. É engraçado que ela dá uma dura em Jesus, né? Ela fala: olha, Jesus, não te incomodas não que a minha irmã fica aí sentada te ouvindo, enquanto eu estou aqui, assando pão de queijo, passando o café, ajeitando a cozinha, e a minha irmã aí sem fazer nada. É isso que ela está dizendo. Marta é aquela mulher que trabalha muito, que faz muita coisa para Jesus, mas Jesus não quer que ela faça muita coisa, porque no final Jesus fala: olha, você tem escolha, a sua irmã escolheu a melhor parte, que é ficar aqui me ouvindo, enquanto você foi trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que a religião diz? A religião diz que você tem que fazer muita coisa para Jesus para ser aceito. Então, para que Jesus te aceite, para que Jesus te abençoe, para que Jesus cuide da sua família, para que Jesus cuide do seu emprego, para que Jesus cuide da sua casa, não deixe nenhum ladrão entrar lá, você tem que fazer coisas para Ele. Então, para mim ser aprovado, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que alimentar os andarilhos, os mendigos, eu tenho que dar roupa para orfanato, eu tenho que fazer coisas para Deus. Você sabe que o coração de Marta não era ruim, ela queria fazer coisas para Deus. Então ela ajeitou a sala, ela foi preparar uma comida, ela foi ajeitar as coisas para que Jesus se sentisse bem, mas Jesus nunca pediu isso. Você sabe que é uma embriaguez, é uma distração nós acharmos que Jesus espera que nós façamos algo para Ele. Jesus não te aprova e nem te aceita porque você faz alguma coisa para Ele. É impossível, é praticamente impossível você desenvolver uma forma para surpreender Deus. Você sabe que o Senhor, Ele ama você simplesmente pelo que você é e não pelo que você faz. Eu sempre dou o exemplo de filhos aqui, né? Os pais sabem, nós nos alegramos com os nossos filhos, mas não há nada que o filho faça para que o pai ame mais do que já ama. O pai e a mãe já ama tudo que tem para amar, não tem como aumentar o amor do pai e da mãe, sim ou não? Os pais, olha, o Renan tem um filhinho, não tem 1 ano, todo o amor é daquela criança, vira e mexe os pais postam lá, né? Como é que é? Amor, o quê? Que não dá para medir? Mensurável, não cabe no peito, chega a doer. E é uma verdade, não dá para aumentar. Agora, o Senhor para conosco é da mesma forma, só que a religião diz que nós temos que fazer coisas. A religião diz que nós, para sermos aceitos e aprovados, temos que usar um tipo de roupa, um tipo de cabelo, um tipo de fala, um tipo de ação. Não, não é isso. A Bíblia diz aqui que Marta, que trabalhava e fazia muitas coisas,
se incomoda com Maria que está aos pés do Senhor. E ela diz assim, ó, eu estou aqui sozinha, lá no versículo 40, no final do versículo 40, ela disse assim, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha? É interessante porque embriagados não gosta nunca de se embriagar sozinho, não é assim? O cara que bebe, ele quer sempre chamar um parceiro para beber, não é? E aí, vamos tomar uma? Né? Pessoa que vai para o bar sozinha porque já virou um alcoólatra. Mas assim, as pessoas gostam de beber junto, o prazer é beber junto. Você sabe que gente embriagada nunca gosta de embriagar sozinha. Então Marta, que está embriagada, fazendo muitas coisas para o Senhor, agora fala o que para Maria? Olha, ela está aí e eu estou aqui sozinha, manda ela vir fazer o que eu estou fazendo junto comigo. Por quê? Porque na cabeça de Marta, para agradar a Deus, precisa fazer coisas. Para que o Senhor se alegre, precisa fazer coisas. Então, o Senhor só se alegra comigo se eu fizer parte dos levitas da igreja, dos músicos. O Senhor só se alegra comigo se eu ganhar vidas para Ele. O Senhor só se alegra comigo se eu não fizer ou se eu fizer algo. Não é assim que funciona. O Senhor se alegra com você só pelo que você é. A Bíblia diz assim, que Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. É interessante que Maria nem falava nada. Ela sentou aos pés de Jesus e ouvia. E a Bíblia diz que ela escolheu o melhor lugar. Olha, o melhor lugar não é fazendo, o melhor lugar é ouvindo o Senhor. Marta queria influenciar a irmã dela a fazer o que ela estava fazendo. Davi queria influenciar Urias para vir fazer o que ele estava fazendo. Gente embriagada com qualquer coisa, gente distraída, vai querer distrair outras pessoas. Por isso é importante você saber com quem que você anda, quem que você ouve, qual igreja você faz parte, que discipulado você faz parte. Sabe por quê? Porque não é faixa de igreja, não é nome de igreja. O Senhor não agrada da sua vida simplesmente pelo que você faz. O Senhor se alegra pelo que você é. A Bíblia diz que Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor, e isso era o melhor espaço. A Bíblia continua dizendo assim, ó, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta, com muitas coisas. Você vê que é engraçado que na Bíblia, muitas vezes, Jesus diz assim para os discípulos, não vos preocupeis. Você já viu isso na Bíblia? Não vos preocupeis. Em uma ocasião, Jesus estava indo em direção a Jerusalém, mas para chegar em Jerusalém, ele tinha que passar por Samaria. Quando ele chega em Samaria, 2 discípulos dele vai procurar um lugar para que Jesus possa passar a noite, junto com a comitiva. Quando chega lá, numa espécie de hotel, a mulher que estava ali olhou para os discípulos de Jesus e falou, aqui vocês não podem dormir. Por que a gente não pode dormir aqui? Aí ela falou assim, porque vocês têm aspecto de quem está indo para Jerusalém. E nós não relacionamos com quem vai para Jerusalém. Nós não vamos dar espaço para vocês aqui. Aí os 2 discípulos de Jesus voltou até Jesus, porque eles vieram à frente para arrumar o lugar, voltou até Jesus e falou assim para Jesus, Jesus, a mulher lá disse que não vai dar lugar para nós porque nós estamos indo para Jerusalém. Quer que a gente faça descer fogo do céu e destrói todo aquele lugar? É engraçado porque os discípulos ainda não tinham percebido o Espírito de Jesus. Jesus fala assim, vocês ainda não perceberam o meu Espírito. Eu sou pela paz, eu não sou pela destruição. Você sabe que é interessante que Jesus nunca quer que os discípulos se preocupem. Mas, aparentemente, é muito mais nobre gente que anda preocupada.
preocupado em acertar, preocupado em agradar, preocupado em fazer, preocupado o tempo todo. Mas Jesus diz para você: não vos preocupeis com coisa alguma. Marta estava preocupada, fazendo um monte de coisa, mas Jesus não pediu para ela fazer nada daquilo. Maria, que estava aos pés, Jesus se agrada. E olha a continuação do texto, ó. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Você sabe que tem coisas que nós fazemos que dura por anos, mas tem coisa que nós fazemos que dura a eternidade. O que Marta estava fazendo podia durar por anos, por meses, poderia ser bom por algum instante, mas o que Maria estava fazendo era para a eternidade. Você sabe que eu falei aqui sobre fazer caridades, ajudar pessoas que necessitam, e tudo isso é muito bom. Tudo isso é importante. Não estou dizendo que não é, mas isso ajuda por alguns anos, mas não é eternidade. Eternidade é ir para os pés do Senhor. Eternidade é ouvir a palavra do Senhor. Domingo passado eu falei um pouco sobre oração. E sabe por que as pessoas não têm uma vida de oração? Porque quando vai orar, mais fala do que ouve. E oração é menos falar e mais ouvir. Sabe por que muitas vezes nós não sabemos a direção que tomar, a faculdade que fazer, se inicia ou não inicia um relacionamento, se muda de cidade, se não muda, se muda de emprego, se não muda, se começa um empreendimento, se não começa, porque ora muito e fala muito, mas não ouve o que o Senhor tem para dizer. Oração é menos ouvir, é menos falar e mais ouvir. A Bíblia diz aqui, ó, Maria estava sentada ouvindo o que Jesus dizia. Ela não orou, ela não estava de jejum, ela simplesmente sentou e ouviu. E esse é o melhor lugar. A Bíblia diz que Jesus respondeu: ela não vai ser tirada disso aqui. Você sabe que muitas pessoas acham que o que nós estamos fazendo aqui agora é não fazer nada. Como Marta. Marta falou o que para Jesus? Eu estou aqui trabalhando e ela não está fazendo nada. Jesus fala: não, ela é que está fazendo, você é que não está fazendo nada. Porque ela não vai ser tirada. O que ela está fazendo é o que transcende o tempo. Deixa eu te falar uma coisa, olha. Para 2020 eu sei que você tem muitos projetos, muitos sonhos, muita coisa para ser alcançada. Mas o seu trabalho pode te distrair. O poder pode te distrair, o dinheiro pode distrair. Como distraiu Marta. Marta estava fazendo um monte de coisa para Jesus, mas não era nada do que Jesus tinha pedido. Você sabe que você pode estar fazendo um monte de coisa para Jesus que Jesus nunca pediu para você fazer. Eu posso estar fazendo um monte de coisa para Jesus que Ele nunca disse para mim fazer. A Bíblia mostra aqui que Maria foi para os pés de Jesus. E aos pés de Jesus era o lugar da eternidade. Daqui ela não vai ser tirada. Portanto, eu quero dizer algo para você. Se você tem uma enfermidade, você tem que ir para os pés de Jesus. Porque lá você vai ser curada? Não, porque lá você pode ser curada. Você sabe que, vou ir para um outro texto, a Bíblia fala que tinha 3 jovens na Babilônia. Esses 3 jovens deveriam se dobrar diante de uma estátua, a estátua de Nabucodonosor. Quando tocasse os instrumentos, toda a Babilônia sabia que era hora de se dobrar onde estivesse. Todo mundo se dobrou, 3 jovens não se dobraram. Os servos do rei, Nabucodonosor, foi lá, pegou esses 3 jovens e levou eles para frente do rei. O rei falou: nós vamos tocar de novo e vocês vão se dobrar. Tocou e eles não se dobraram. O rei pegou os 3, mandou que aumentasse, não lembro quantas vezes, foi 10 ou 100 vezes, a fornalha, que era o incinerador. Naquela época não tinha coleta noturna de lixo, todo o lixo era incinerado. Então mandou que aumentasse. Aumentou tanto que quando pegaram esses 3 jovens para jogar dentro da fornalha, os homens que jogaram eles dentro da fornalha morreram. A Bíblia diz que eles entraram lá na fornalha. O rei Nabucodonosor achou que tinha morrido.
E aí ele pede para os servos ver como é que está lá dentro da fornalha. Aí eles olham e falam assim: olha, nós jogamos 3, tem 4, e um deles tem aparência de anjo. Aí manda trazer aqueles 3 jovens que foram enviados, ou melhor, jogados para a fornalha, todos amarrados, sim ou não? Amarrados. Quando eles voltam sem nenhuma amarra. É interessante que a fornalha queimou as amarras, mas não queimou eles. Aí perguntam para eles, Nabucodonosor: como é que você sabia que vocês não iam morrer? Aí eles falaram: a gente não sabia, mas Deus continuaria sendo Deus, mesmo se nós morrêssemos lá. Você vê que é interessante, porque ir para os pés de Jesus não é garantia de ser curado. Ir para os pés de Jesus é garantia de estar com Jesus. Só que a religião prega que se você tem uma enfermidade, vai para Jesus que você vai ser curado. Não, vai para Jesus que você pode ser curado. Mas e se você não for? Jesus não serve? Você sabe que pode ser uma grande distração uma enfermidade, sim ou não? Não vai para Jesus que você vai se tornar o gerente da empresa que você está. Você pode se tornar o gerente e ganhar um bom salário, sim ou não? Sim, mas e se você não ganhar? Você abandona Jesus? Eu vou abandonar Ele? Você vê que pode se tornar uma grande distração. Por isso, irmão, ir aos pés de Jesus não significa garantia de benefício. Ir aos pés de Jesus significa garantia de estar aos pés dele só. Eu quero dizer para você, Jesus disse para Marta: esse é o melhor lugar, e daqui ela não vai ser tirada. Olha, melhor do que qualquer lugar é estar aos pés de Jesus. Mas para ir para os pés de Jesus é preciso tomar uma decisão. Qual decisão? De ir. É uma decisão altamente natural. Você sabe que é uma bênção, né? Bom, deixa eu parar de falar, vamos voltar aqui. Senão vou falar o que não é para dizer aqui. Mas você sabe que nós gostamos muito, crente gosta de performance. Sabe performance? Coloca a música e começa a batucar naquele tamborzão ali, tom, 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 tom. E aí pega os panos, os tecidos e começa a girar. E daí um começa a fazer um negócio e o outro, e cai no chão e chora. Que tudo isso é uma bênção. E nós do Casarão também vivemos isso, fazemos isso, temos experiências como essa. Mas é importante você saber uma coisa: essas experiências é infinitamente menor do que estar aos pés de Jesus. Ao invés de esperar que a coisa comece aqui, cair, chorar e pular, vai para os pés de Jesus, na sua casa, na beira da cama, ajoelha, fala com Ele. Sabe por quê? Melhor do que fazer muitas coisas é estar aos pés dele. Melhor do que fazer um grande bolo para Jesus é estar aos pés dele. Imagina, Marta podia vir com, naquela época, né, comia muito azeite, pão sem fermento, vinho. Olha, ela podia vir com tudo isso para Jesus e Jesus ia comer. Mas a Bíblia diz que ele era homem. O que aconteceria com ele depois de 3 horas? Sentiria fome, sim ou não? Marta não estaria ali. Então quer dizer, o que ela fez durou por um tempo. Mas o que Maria fez não durou por um tempo. Foi para a eternidade. Você quer fazer algo realmente relevante? Vai para os pés do Senhor. E não é ir para os pés do Senhor e falar um monte de coisa. É ir para os pés do Senhor, ouvir o que Ele tem para dizer. Isso é que tem poder para transformar as nossas vidas. Você sabe, prolongando um pouco mais aqui o assunto de Marta e Maria, Marta, ela se destaca pela produtividade. Ela produz muito, sim ou não? Mas sabe que Maria se destaca pela receptividade. Marta se destaca por produzir, por fazer, por muito trabalho, mas Maria se destaca pela receptividade. Melhor do que se destacar pela produtividade, é se destacar pela receptividade. Nós não podemos ser aquele que se destaca por produzir muito para Jesus. Imagina, tem alguma coisa que nós podemos produzir para Jesus, sendo que Ele nos fez? Ele fez todas as coisas.
Olha, melhor do que produzir para Jesus é recebê-lo bem, é recepcioná-lo bem, é ter tempo com Ele. O que nós fazemos, olha o que eu vou dizer, o que nós fazemos com Cristo é muito mais importante do que o que nós fazemos para Cristo. Marta estava fazendo para Cristo, Maria estava fazendo com Cristo. A gente não pode se confundir, porque senão nós vamos cansar de fazer um monte de coisa. Jesus não quer que você faça um monte de coisa, Jesus espera apenas que você o receba, que você o ouça. Eu gosto desse texto que fala assim, que ela sentava e ouvia. Olha, que cansaço que tem em sentar e ouvir. A Bíblia nem diz que ela sentava e falava muitas coisas. Sentou e ouviu a palavra do Senhor. Engraçado que Marta, ela aparece na Bíblia por 3 vezes. E as 3 vezes ela está aos pés do Senhor. Aqui ela está aos pés do Senhor. Para quê? Para aprender. Ela ouve a palavra do Senhor. Tem outra ocasião que ela está aos pés de Jesus, que é quando o irmão dela morre. Como é o irmão dela? O nome do irmão dela? Lázaro. Quando Lázaro morre, a Bíblia diz que Maria veio correndo, se lançou aos pés de Jesus e chorou e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira vez ela aparece aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez ela aparece aos pés de Jesus para chorar. E a terceira vez ela aparece aos pés de Jesus agora para agradecer. Depois que Lázaro ressurge, em uma ocasião muito próxima disso, há um jantar. Nesse jantar ela vai aos pés de Jesus e ela agradece Jesus lavando os pés de Jesus com um perfume muito caro. Olha, 3 vezes que aparece Maria, as 3 vezes ela está aos pés de Jesus. Nenhuma das 3 vezes ela fez nada. As 3 vezes ela estava aos pés de Jesus para aprender, para pedir e chorar e para agradecer. Ela não fez nada. A história de Maria é uma história de estar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Estar aos pés de Jesus é eterno. Dar coisas para Jesus é passageiro. Você sabe que Marta está ocupada demais, agitada demais, equivocada demais. Marta troca Jesus pelo serviço. Tem um monte de crente trocando Jesus pelo serviço. Jesus só vai se agradar de mim se eu fizer tal coisa. Jesus só vai se agradar de mim se eu substituir a calça nova, a calça velha pela calça nova e doar a calça velha. Jesus só se agrada de mim se eu for líder de célula. Jesus só se agrada de mim se eu for anfitrião. Não. Jesus só se agrada de mim se eu for pastor. Eu sou pastor porque Jesus já se agrada de mim só por quem eu sou. Você é líder de célula não é para agradar Jesus, você é líder de célula por uma convicção. Jesus te libertou e você agora é um agente multiplicador de libertação. Se você, líder de célula, é líder porque você acha que Deus vai te abençoar mais por isso e você acha que você vai ser aprovado por isso, não seja líder de célula, por favor. Líder de célula é líder de célula por uma convicção no Espírito. Eu sou pastor por uma convicção no Espírito. Eu venho para o culto todos os domingos por uma convicção no Espírito. Se você vem para o culto porque você tem que vir, não venha. Sabe por quê? Porque o que você está fazendo não é para a eternidade, é passageiro. Agitada demais, ocupada demais, equivocada demais, substituindo Jesus pelo serviço. Nós temos que ser Maria, ir para os pés. Não perder tempo com distrações, com embriaguez. Porque senão, irmãos, a vida cristã se torna mais uma tarefa do seu dia a dia. Então, eu trabalho, eu estudo, eu visito a minha mãe, eu visito o meu pai e eu vou para a igreja. É uma tarefa, é uma rotina. Olha, a vida com Deus não pode ser uma rotina. A vida com Deus, uma rotina no sentido de costume apenas, hábito apenas. A vida com Deus tem que ser prazerosa. Um casamento que permanece e perdura só pelo hábito é um casamento com prazo de validade.
Agora, se eu volto para casa todo dia depois do meu trabalho, satisfeito por ver meus filhos e minha esposa, o nome disso é amor. Aí eu fico o resto da minha vida casado e vivendo com a mesma esposa. Agora, se eu volto para casa, cuido dos meus filhos por obrigação, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter um prazo de validade vencido no seu relacionamento. É a mesma coisa com Deus. Se eu venho para cá com satisfação, com prazer, com alegria, isso dura para a eternidade. Mas se eu venho aqui por obrigação, tem prazo de validade. Que em nome de Jesus nós possamos ser uma igreja que não anda na vaidade, que não anda na distração, que não anda embriagado. Que em nome de Jesus nós possamos ser uma igreja que se preocupa menos com a produtividade e mais com a receptividade. Esse tem que ser o nosso alvo. Esse tem que ser o nosso objetivo. Os seus sonhos para 2020 é importante, mas não pode te distrair. Os seus sonhos e os alvos para 2020 são importantes, mas não podem te embriagar. Porque se te embriagar, você vai pelo caminho de Davi com Urias. Você vai pelo caminho de Marta. Mas nós temos que ir pelo caminho de Maria. O caminho de Urias. Você sabe que Urias estava focado no chamado dele. Ele tinha que ir para a guerra. Ele não voltou e foi relacionar com a mulher dele. Ele sabia que aquele não era o lugar dele. Ele tinha que estar na guerra. Da mesma forma tem que ser nosso. O nosso foco é Cristo. Eu estava tomando banho para vir para o culto e eu estava pensando nessa questão de foco. Todo mundo tem câmera, não tem câmera? Celular? E você sabe, na câmera você, se está desfocado, você aperta assim, daí ele dá o foco, né? É interessante porque se você der o foco em um ponto, como ficam os outros pontos? Desfocados. Nós focamos em Jesus, só em Jesus. E o próprio Jesus vai trazendo para o foco o trabalho. Eu não foco no trabalho, eu foco em Cristo. Então, vamos fazer uma ilustração. Vem aqui, Claudinho, você é Jesus. Claudinho é Jesus mesmo. Nós estávamos num acampamento, fica aqui no meio. Estava num acampamento, tinha um irmão que foi para o acampamento, não levou coberta. Aí era um lugar bem frio, ele levou duas? Levou duas, né? Aí ele deu uma pro irmão. Sabe o que é mais vergonhoso? Eu tinha duas, mas eu não dei. Ele arrebentou comigo, eu fiquei muito mal. Daí agora nós chamamos ele de Jesus. Você sabe, ele é Jesus. O foco é nele, fica focado nele. O foco é nele, ele é Jesus. Quando eu foco em Jesus, vem aqui, acho que deveria ser o contrário. Não, fica aí, senão não vai dar. Vem aqui, o Patrick, Vitor Patrick, você é mais fininho, vai dar certo. O foco é Cristo, sim ou não? Eu foco em Cristo. Mas eu também tenho o meu trabalho. Quando eu foco em Cristo, Cristo traz o meu trabalho, e o meu trabalho fica atrás de Cristo. O foco continua sendo quem? Cristo. Cristo trouxe o meu trabalho para dentro do foco. Aí, eu sou solteiro e eu quero casar. Aí o que eu faço? Meu foco continua sendo Cristo. Aí o que Cristo faz? Chega aí, Natan. Traz o relacionamento. Aí o relacionamento lá atrás. Quem continua sendo o foco? Cristo. E Ele vai trazendo para dentro aquilo que é importante para mim. O problema é quando eu tiro Cristo do foco. Agora, o foco é o trabalho. O que aconteceu? Distração. Embriaguez. Agora o foco é o relacionamento. Distração. Embriaguez. Você sabe, nós temos que trazer Jesus. Jesus é o foco. A Bíblia diz, buscar o Senhor em primeiro lugar. Foco, primeiro. Não tem como você focar no segundo e no terceiro. É no primeiro. E Cristo, que é o primeiro, vai trazer a cura física. Agora, se Ele não trouxer a cura física, Ele continua sendo foco. Ah, mas eu estou pedindo tanto, Ele não me ouve. Não, Ele ouve, mas Ele é Cristo e Ele é soberano. Pode sentar, irmãos, obrigado. Você sabe que nós oramos tanto para Deus ser Deus nas nossas vidas, mas quando Ele é Deus e é soberano, nós não gostamos. Senhor, cura. O Senhor fala, não vou curar. Mas por quê? Porque eu não vou curar. Você vê, Lázaro morreu.
Ele ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? E Lázaro está onde hoje? Morto. E ele deixou Lázaro morrer. E Lázaro era um grande amigo dele. Você sabe que Deus tem que ser o foco. E Ele é soberano. Vai ter coisas que Deus vai fazer e vai ter coisas que Deus não vai fazer. E mesmo Ele não fazendo, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque o nome disso é soberania. Mantenha o foco em Cristo. E mesmo quando Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Por quê? Porque Ele é o foco. Bateu o carro, um grande problema, Ele continua sendo Deus. E sabe, conheço uma família que estava indo, ou melhor, tinha ido tirar o passaporte para a família inteira ir para um dos países perseguidos para estabelecer igreja lá. Estacionou o carro, chuva forte, a árvore caiu, matou a esposa e os 2 filhos. Ficou só o homem. Dá para acreditar nisso? Ele estava se programando para ir para um país para pregar o evangelho. Alguém pode falar que absurdo. Como é que pode um negócio desse? Deus é Deus e Ele é soberano. Ponha Ele no foco. Pare de andar distraído. Ele vai trazer as coisas para trás dele, porque Ele continua tendo foco. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Peça para Ele te dar revelação, para que você saiba como colocar Cristo no foco. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor seja tudo em mim. Tem uma canção que diz isso. Seja tudo em mim. Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor esteja à frente. Senhor, eu quero pôr o foco, todas as minhas fontes no Senhor, Pai. A minha fonte não está no meu trabalho. Diga para o Senhor: a minha fonte não é a religião. A minha fonte não é o meu salário. A minha fonte não são os meus pais. A minha esperança não é a minha faculdade. A minha esperança, Senhor Jesus, é o Senhor. O Senhor é a esperança. O Senhor, Pai querido, é quem vai estar à frente. O Senhor é quem vai me direcionar, Pai. Porque eu declaro aqui nessa noite que o Senhor é o foco. Eu não vou andar distraído. Eu não vou andar embriagado. Eu não vou me distrair com os muitos afazeres. Mas, Senhor, eu vou estar no Senhor. A minha direção é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, declare isso, irmão. Abra sua boca e diga isso para o Senhor. É onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar todo o coração obedecer. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Aleluia, aleluia. Quero ler um último texto com você, porque pode existir uma dúvida: como é que eu ponho o Senhor no foco? A Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses 5:1: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. O dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, não sobre a igreja. De repente, como as dores de parto na mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Olha o versículo 4.
Mas vocês, irmãos, Paulo fala, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Olha, Cristo vai vir como ladrão para o mundo. Para nós ele não vai vir como ladrão, porque o ladrão pega de surpresa. Nós não estamos de surpresa, nós estamos preparados. Aí ele continua aqui, ó: vocês todos são filhos da luz do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Sóbrio é não embriagado. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Não, porém, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestido a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança. Olha que interessante. Aqui fala assim para nós vestirmos a couraça da fé e do amor. Olha, deixa eu te falar algo sobre a couraça. A couraça era uma cobertura que pegava nos pontos vitais. É interessante, porque aquela couraça, ela fazia a forma do peito, o peitoral e os gominhos do abdômen. Quem aí tem gominho no abdômen? Quase ninguém, né? Eu não tenho. Mas você sabe, quem olhava para um soldado via o peitoral e os gominhos, mesmo que ele não tivesse. Por isso que é couraça da fé. É só pelo meio da fé. É só por meio da fé. A couraça é da fé. Quando o homem olhava para si, ele sabia que ele não era aquilo de verdade. Quando o homem olhava para si, ele via o quê? Gordura. Ele via falta de forma. Ele sabia quem ele era. Mas quando ele olhava para a couraça da fé, ele era mais do que ele realmente era. Você sabe que se você olhar para você, você vai se decepcionar. Por quê? Porque nós andamos distraídos o tempo todo. Como que eu ponho Cristo? É por meio da fé. Eu creio. Eu tenho atitudes daquele que crê. A Bíblia aqui, onde nós lemos, também fala que o sóbrio coloca o capacete. E o capacete é do quê? De esperança. A nossa mente o tempo todo é rodeada por pensamentos ruins. Você sabe que 92% do que você pensa nunca vai acontecer. Filho morrer, a esposa trair, o marido trair, ser mandado fora do emprego. Sabe essas loucuras que te pega de madrugada e você perde o sono pensando coisas que nunca vai acontecer? Tem estudo que diz que 92% diz que você pensa nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque a nossa cabeça é o tempo inteiro rodeado por pensamentos ruins. Quando eu coloco o capacete da esperança, eu encho a minha mente de quê? De esperança. Agora eu tenho a couraça da fé e o capacete da esperança. Quer pôr Cristo no centro? Seja sóbrio. Use a fé e a esperança. E em nome de Jesus, o ano de 2020 vai ser um ano surpreendente nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Levante as suas mãos. Diga para o Senhor: Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque é por meio da fé. Obrigado, Senhor, porque se eu me avaliar, eu me decepciono. Mas a Bíblia diz: eu é que tenho pensamento sobre vós. O Senhor não diz nem para mim pensar algo sobre mim mesmo. O Senhor tem pensamento sobre mim. E a Bíblia continua em Jeremias: pensamentos de bem e não de mal. O Senhor pensa coisas boas sobre mim, Senhor. Eu te agradeço por isso. E eu declaro que eu me visto com a couraça da fé. Eu coloco agora na minha cabeça, põe a mão na sua cabeça, irmão. Eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da esperança. E em 2020 eu desfrutarei da abundante chuva do Senhor no meu trabalho, no meu casamento, sobre os meus filhos, sobre o meu marido, sobre a minha esposa, porque o Senhor tem tudo em mim. O Senhor é o centro, o foco é o Senhor, Pai. E eu declaro que eu me visto como um soldado sóbrio, não embriagado, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Dá um glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia.